Olá para você, telespectador da nossa nova Diário do Brasil. É um prazer revê-los. Nós estreamos, o Vivo Voto, o tradicional programa que vai muito além das urnas, um programa pedagógico, onde a gente fala de política, de projetos de governo, enfim, discutir a nossa cidade de Bauru, a nossa região, o estado de São Paulo e, por que não, o nosso país. E depois da estreia com o vereador decano José Roberto Segala, nós temos a honra de receber aqui hoje em nossos estúdios o também decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o diretor regional da unidade de Bauru, o senhor José Paulo Nardoni. A gente desejar, em nome da emissora, da direção, agradecemos, Zé Paulo, a sua atenção e nos atender ao nosso convite e estar presente com nós aqui neste dia. A alegria, a satisfação é toda minha, Mantini. Estou à disposição para nós trocarmos informações aqui e esclarecer o público. A gente vai começar com o Zé Paulo. Nós, que fomos gestores públicos, trabalhamos na política e até na imprensa, conhecemos muito bem a trajetória pessoal, profissional do diretor regional do Tribunal de Contas. Mas você, telespectador aí, população de Bauru, da nossa região, obviamente não tem esse contato direto, muitas vezes, com o diretor regional do Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador de todos os municípios, das câmaras municipais. Então nós vamos primeiramente perguntar para o José Paulo Nardoni um pouco da trajetória dele, profissional, principalmente desse início de carreira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu gosto muito de dizer da minha origem, eu leciono também e gosto de falar para os alunos de onde vim, sabe? A minha origem, eu sou mariliense, sou nascido em Marília, filho de pai e mãe praticamente iletrados, pouco estudo, muita dificuldade, o mais velho de apenas 2 irmãos. E assim, o que me proporcionou crescer na vida foi o estudo, Amantini, a formação escolar, por isso que eu digo isso muito para os alunos, que o Brasil tem muitos problemas, muitas situações a serem ajustadas, mas ainda é um país de oportunidade. Ao contrário de muitos países que são propalados como países felizes, de pessoas realizadas, no Brasil existe uma transição social. Aqui ainda o pobre, o filho do pobre, pode crescer. Precisa, evidentemente, dar condições, Nós temos, vamos brincar assim, cargos vagos lá em cima, O que precisa? As pessoas de origem humilde, e aí eu vou colocar a minha situação, precisam buscar isso. Estudei minha vida toda em escola pública, num tempo em que a escola pública era algo, assim, muito bacana, Professores dedicados, e aproveitei as oportunidades que a vida me ofereceu. Trabalhava na oficina do meu pai era policial militar, e como todo policial militar, nas folgas dele, ele trabalhava em casa. E eu ajudava em casa, até que quando fui fazer faculdade de administração de empresas, fui convidado para um estágio na Secretaria da Fazenda e ali me identifiquei. Ali, aos 17, 18 anos, disse, é isso que eu quero. Eu via o trabalho, eu saía da oficina com a mão suja de graxa, ia à tarde para o estágio, aí eu vi uma condição de trabalho de vida melhor. Sim. E depois à noite eu ia para a faculdade. Então eu falei, é isso que eu quero para mim, E passei a me dedicar a isso antes de terminar a faculdade de administração. Terminei a faculdade de administração como primeiro aluno da turma. Tive essa alegria e ganhei, por isso, uma bolsa para fazer pós-graduação. E no último ano da faculdade de administração, eu fui aprovado no concurso para escrivão de polícia. Aos 21 anos, eu ingressava no serviço público, ganhando mais do que o meu pai já. Hoje? E assim, era um detalhe na época, E a partir daí eu pensei, não paro mais de estudar. E fui fazer direito, para fazer concurso para delegado, depois outras pós-graduações, enfim. Com 20 e poucos anos eu tinha 2 cursos superiores já, mais de uma pós-graduação, me dedicando a concurso público até que veio o Tribunal de Contas na minha vida. E aí sim, eu deixei de subir a escada e subi de elevador. O Tribunal de Contas fez toda a diferença na minha vida, me deu oportunidades, me deu possibilidades. E assim, eu cheguei para trabalhar no tribunal e alguém me disse, nossa, você vai trabalhar com o diretor mais rigoroso que tem. Cara, exigente e tal. Fui trabalhar,
Amantini, eu tinha trabalhado em delegacia de investigações gerais, delegacia de entorpecente, tinha sido encarregado de Ciretran, tinha comido do ruim, como se diz. A hora que eu olhei para aquele cidadão me pedindo para fazer o trabalho, eu falei, é isso? Aí eu ia lá pedir mais trabalho para ele. Certo. Então eu acho que, você veja, né, às vezes a interpretação depende de onde a gente vem. Para mim, aquele profissional que era exigente, para mim, ele era muito tranquilo, porque eu já tinha trabalhado com outro tipo Sim. de chefes, sabe? E aí foi só crescimento, graças a Deus, consegui aproveitar as oportunidades, fiz o meu mestrado, continuo já há várias décadas na docência também, que é uma coisa que me realiza, né? E para encerrar minha trajetória aqui, eu queria dizer para você o seguinte, que vocês estão diante de um sujeito feliz. Uma pessoa, mais do que profissional, realizada, porque eu faço o que eu gosto. Ótimo. Eu vou trabalhar com um sentido de missão, sabe? Eu vou lá para, como nós conversamos um pouco antes do nosso bate-papo aqui, de legado. O que é que eu vou fazer para contribuir? Sim. O que é que eu tenho para estar aqui hoje, Amantini? Para mim é um prazer, é uma honra, é uma satisfação, mas, sobretudo, eu vejo como um dever de tentar contribuir nas suas dúvidas, que você hoje é o porta-voz da nossa comunidade. Vai me perguntar algumas coisas que nem todos dominam, nem todos conhecem. E eu estou aqui prestando um serviço, então isso é minha obrigação. Quando a gente faz a obrigação com prazer, ela deixa de ser obrigação, não é? Então, tanto no Tribunal de Contas, quanto na faculdade, na docência, eu falo para os meus alunos, ó, eu estou aqui para brincar, estou aqui porque eu quero, porque eu gosto. E quando eu digo isso para eles, a nossa relação já muda de patamar, Sim. entendeu? Então eu acho que isso faz toda a diferença e me sinto de fato uma pessoa privilegiada. E aqui com você hoje eu estou para devolver um pouquinho de tudo que a vida me entregou até hoje. E é muito importante, o senhor tocou num ponto importante aí, dizem, né, que só sabe o que é a fome quem passou fome, né? Então, quer dizer, o senhor foi orientado pelos colegas de trabalho que poderia ter um chefe austero, que cobrasse disciplina, talvez até mal educado, e o senhor conseguiu reverter a situação porque a experiência profissional que o senhor teve anterior realmente era pior até do que onde o senhor chegou depois ao Tribunal de Contas. E a gente estudou um pouco aí da vida do senhor e também o senhor chegou, né, obviamente não chegou sendo diretor, passou lá por alguns cargos de chefia no tribunal, na unidade de Marília, aí foi ser diretor lá em Registro, no Vale do Ribeira, né, uma região também carente, que ainda precisa, muito diferente até da nossa região até hoje, né, apesar de ter vencido alguns desafios, mas tem outros a serem vencidos, mesmo depois de décadas, e chegou em Bauru em 2009, quer dizer, o senhor está entrando já aí, né, no 16º ano de carreira como diretor da unidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui em Bauru. Pois é, você lembrou uma coisa, até não comentei, né? Quando eu saí de Marília, eu fui para Registro. Na época, as pessoas me diziam, nossa, mas Vale do Ribeira, para quem não conhece, o Vale do Ribeira é a região mais pobre do nosso estado, né? Não fiquei muito tempo lá, mas eu vou te dizer como a vida nos ensina, não é? É mais ou menos isso que você falou, que para muitos é ruim, para outros é uma bênção. Sim. E de Registro que eu trago, especialmente de toda a minha experiência do curto período que eu fiquei lá, são amigos, Amantini. Sim. Até hoje as pessoas atravessam o estado para vir me visitar minha família, e até hoje eu volto para lá para ver as pessoas. Tamanha a acolhida que recebi lá, tamanho carinho, né? Quando fui para lá, meus filhos eram pequenos, foram para a escola e nós nos aproximamos de outras famílias, de outros pais. Então, criamos um vínculo. Então, veja, o que para alguns poderia parecer uma loucura, para mim foi uma experiência. Eu saí de lá tão escolado de abrir uma regional com poucos funcionários, uma região carente, limitada de profissionais. Ali, literalmente, eu tinha que pegar na mão para atravessar a rua. Sim. Então, eu fazia de tudo lá. Eu era engenheiro, era pedreiro e era servente. Eu era diretor, eu era auditor, eu era auxiliar, fazia o protocolo, de tudo. Então, isso me criou uma condição de trabalho. Dizem, né, que águas mansas não fazem um bom marinheiro, né? Ali foram águas pesadas, mas que me deixaram só boas recordações, boas lembranças, e muito do que eu sou, muito do que eu trouxe para cá vem de lá, das dificuldades, porque quando eu cheguei aqui era um lugar estruturado e eu passei a colocar minhas condições de trabalho aqui. Sim. Entendeu? Então eu falei, não, é desse jeito que eu quero. No começo tivemos alguns ajustes necessários, né? Mas hoje navegamos de forma tranquila,
Costumo dizer, a minha equipe de Bauru é esplendorosa. Você tem contato, vê os eventos que nós participamos, o nível de organização. Todos os nossos jurisdicionados elogiam meu pessoal pelo atendimento, pelo conhecimento, pela solicitude. Então, conseguimos construir aqui em Bauru uma cultura de trabalho dentro dessa linha que eu te disse. Vamos orientar primeiro, vamos tentar ajudar, vamos tirar a dúvida do dolo, da má vontade, do desvio, vamos trabalhar imaginando que esse gestor seja uma pessoa bem intencionada, que quer fazer o melhor para a sua cidade, e vamos ajudá-lo. A partir daí, mudou o sentido, mudou a direção, nós mudamos também, mas vamos dar o benefício da dúvida, o benefício da boa vontade. Tentamos ajudar ao máximo. Aquele que não quer segurar a nossa mão, nós vamos tratar como a lei definir. Sim. Agora vamos falar um pouquinho dos eventos recentes, né, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou aqui na nossa região, né? Um foi realizado com 41 municípios da região de Marília, na vizinha cidade de Garça, e no dia seguinte um outro evento na cidade de Jaú, reunindo os 42 municípios da nossa região aqui de Bauru, que estão diretamente ligados, vinculados, sob a jurisdição da unidade do Tribunal de Contas aqui de Bauru, da qual o Zé Paulo Nardoni é o diretor. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, principalmente do evento de Jaú, que diretamente está vinculado e ligado aos municípios da nossa região. O tribunal promove esse circuito, esse ciclo de debates anualmente, viaja-se, os nossos altos dirigentes da sede viajam todo o interior, nas 20 regionais, e buscando todo ano as situações novas. A administração pública ela é muito dinâmica, ela muda muito, não é? A sociedade muda, e eu costumo dizer para os meus, o Estado corre atrás de se ajustar às novas tendências. Para o Estado se ajustar, e o Estado ele é dirigido pelo princípio da legalidade, porque se na minha vida particular eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe, na administração pública eu só posso fazer o que a lei autoriza. Sim. Então é tudo por meio de lei no Estado, tudo por meio de regramento. Então o Estado está sempre com novas regras, com novas disposições, com novidades. Então, por isso, todo ano tem algo a ser dito, tem a nova lei de licitações, novas regras de repasse ao terceiro setor, novas regras para pagamento de precatório, as emendas PIX, as emendas impositivas legislativas, são uma novidade, uma coisa recente. Há algum tempo, quando se via falar de emenda parlamentar, era tudo na mão do executivo, né? Existia até um princípio que falava, olha, quem executa o orçamento é o executivo, o legislativo não tem que, ele aprova. Hoje não mais, hoje o legislativo transita também nessa área e cabe aos legisladores um pedacinho dessa fatia do bolo, que já é apertado, você imagine, né? Sim. Então você veja, todo ano há coisas novas para nós dizermos, o direito financeiro, o direito administrativo, ele está sempre em movimento. Então não nos falta assunto para todo ano. Há prefeitos que pedem, precisaria ser mais de uma vez no ano, de tanta novidade, de tanta carência que existe. Com relação a esse evento então que nós tivemos em Jaú, na semana passada, os números falam por si, Amantini. Quase 600 pessoas, uma plateia enorme de servidores, de agentes políticos, de agentes públicos, de profissionais que atuam, por exemplo, contadores da área pública, advogados da área pública, consultores que trabalham junto aos órgãos públicos e vão beber do conhecimento que o tribunal oferece, de forma gratuita, de forma aberta a todos. Então, além de mais de 560 inscritos, tivemos mais de 30 prefeitos e presidentes de câmaras representando todos os nossos municípios. Isso porque é um evento direcionado apenas para o público municipal. Porque, se você quiser, eu posso detalhar depois, a Regional de Bauru não atende apenas os 42 municípios, nós temos toda a área estadual. Vocês que são servidores públicos do Estado, nós tivemos na último evento comemorando o primeiro ano da Faculdade de Medicina de Bauru, e muitos servidores da área da saúde vêm falar comigo, doutor, estou com essa dúvida, doutor, se for assim, como que dá para fazer? Nós atendemos todas as universidades, as faculdades públicas, Unesp, USP, nós fiscalizamos, é recurso público, nós estamos lá. Imagine o volume de recursos, por exemplo, que a Faculdade de Medicina de Botucatu movimenta mais do que muitos municípios. E nós estamos em todas essas áreas, na diretoria de ensino, na DRADES, no DRS, fazendo um encadeamento entre as ações do DRS e das secretarias municipais de saúde,
trabalho não nos falta na nossa região. Realmente, aqui o volume de recursos que nós fiscalizamos são bilhões de reais sob nossa responsabilidade. É uma carga grande e a gente só consegue, os nossos braços não são, tem limites, né? Trabalhamos dentro das nossas possibilidades. Mas assim, o que eu acho me deixa assim consolado é que eu percebo um reconhecimento da sociedade que nos olham como seu guardião dos recursos públicos, com todas as nossas limitações, e também dos próprios jurisdicionados, que reconhecem o nosso esforço de tentar ajudar e verificar onde esse recurso público está sendo aplicado. Certo. A gente percebeu lá, conversando com os colegas, prefeitos, entrevistando até vários deles, teve até uma reunião prévia antes do evento com os prefeitos, né, principalmente aí com os novos gestores que assumiram em janeiro deste ano, e um dos temas aí que o senhor tocou, realmente uma das preocupações realmente é a nova lei de licitação, né, 14.133. O que o senhor nota de principais mudanças assim, em relação à lei anterior com a nova legislação que os municípios tenham que cumprir? Então, nós temos estudado essa nova lei, eu atuo com isso também na docência, né, dentro do direito administrativo, a lei de licitações é uma abordagem importante e assim... ela, eu costumo dizer, é um compilado de tudo que existia antes, porque antes a regulamentação, o regramento das compras públicas existia uma lei, a 8666, existia a lei do pregão, que veio depois, uma colcha de retalhos de uma legislação antiga, de 88, de 92, e que veio sendo sobreposta, complementada, suplementada, e agora com a nova lei ela pegou o que tinha de cada um e consolidou, como se fosse uma CLT de compras públicas, de contratações públicas, uma consolidação de legislações anteriores, procurou aproveitar o que era bom, o que funcionava, e aí vem as novidades, criou novos instrumentos, como o estudo técnico preliminar, como o diálogo competitivo, situações que, como tudo no começo, a Mantini gera um certo desconforto, gera uma certa insegurança. Mas eu vou trazer a lembrança aqui, a nova lei a lei de responsabilidade fiscal de 2000, que no começo ninguém acredita. Falei, isso é impossível. Acabar com restos a pagar. O que era o resto a pagar? Era a dívida que passava de um ano para o outro, se acumulava e quem fornecia para a prefeitura rezava para ver se conseguia receber, porque não havia um regramento. A lei de responsabilidade fiscal veio acabar com isso, impor regras, e muitos achavam, essa lei não vai pegar, isso é impossível, reduzir endividamento, colocar limite para despesa com o pessoal, imagina, isso não cola, e muitas das coisas estão aí até hoje e contribuíram muito, se não está bom, estaria pior sem ela. Então, fiz essa analogia à lei de responsabilidade fiscal, volto para a lei de licitações que você me perguntou. No começo, dificuldades naturais. Sim. Nós estávamos nos falando aqui, especialmente no nível municipal, o quadro técnico de servidores não é o ideal. Não há uma qualificação, uma capacitação. Eles normalmente não são remunerados como deveriam. Não há investimento, e isso a gente reforça muito para o gestor. Você quer ter segurança, você quer ter uma garantia maior de andar corretamente na legislação, gestor, invista no seu quadro técnico, pague cursos para o seu servidor, qualifique o seu servidor. Quanto melhor o nível técnico do seu servidor, menos problemas você vai ter. E nós, sociedade, que financiamos isso tudo, né? E não é diferente. Agora vamos ter que investir no servidor para ele aprender a trabalhar com a nova lei. A nova lei investe muito em 2 pilares: transparência, no pilar eletrônico também, né, afastado físico, e no pilar planejamento. Hoje você tem que ter um plano de compras anual. Tudo o que o gestor for adquirir, for fazer licitação, ele tem que colocar no planejamento, porque senão, Amantini, ele é bombeiro. Sim. Ele vai apagar o fogo que, deu um problema na escola, corre lá. Deu um problema no alarme, corre lá. Deu um problema no AVCB, corre lá. O professor entrou em greve, corre lá. Gente, cadê o seu planejamento? Então, até para fazer compras, a partir da nova... E aí o pessoal acha ruim, fica desesperado com as dificuldades. Por quê? Porque não está habituado a planejar. Sim. Gente, é um processo. Vai acontecer o primeiro ano ruim, o segundo mais ou menos, e eu aprendo com o meu tempo aqui já extenso, como você falou, sou o decano, né? O mais antigo. Não sei se isso é bom ou é ruim. É bom, a experiência sempre é bom. Então a experiência me ensina que, calma, né? Não tem imediatismo, não vamos resolver tudo hoje. Mas assim, a tendência é melhorar.
Você veja, quando chegou o pregão, né, para quem não sabe, as modalidades de licitação, o licitante chegava com 2 envelopes, um de qualificação, para dizer, ó, eu tenho capacidade para concorrer. Então, nesse envelope era aberto, ele tinha CND da vida dele, dizendo que não estava devendo para o Estado, porque se ele estiver devendo para o Estado, ele não pode contratar comigo, ok? Que ele tem capacidade técnica, ele já fez obra daquele jeito, parari e parará. E aí, ok, passou todo mundo, ok. Aí vamos para o segundo envelope, que é a proposta. Muitas vezes, no primeiro envelope já tinha recurso. Você queria contratar rápido e um falava, não, mas a CND dele está vencida. Não, esse daqui, esse atestado de regularidade fiscal dele não está ok. Não, essa obra aí não deu essa metragem mínima. Ficava brigando na qualificação, na habilitação dos licitantes. Meses, sem abrir o segundo envelope. Aí veio o pregão. O pregão, nós falamos, como nós fomos tão pouco inteligentes até hoje. Abre-se primeiro o envelope da proposta, apura quem ganha, quem fez a melhor oferta, abrindo um parênteses aqui rapidinho, melhor oferta não significa necessariamente menor preço. E qualidade. E qualidade, porque às vezes o menor preço ele é inexequível, a caneta não escreve, e o biscoito quebra o dente da criança na merenda escolar. E tem uma outra prática que a gente sabe que acontece, joga-se o preço lá embaixo para ganhar a licitação, depois passa 2, 3 meses já cobra o aditivo. Sim, exatamente. Então, a melhor proposta não necessariamente, por tudo isso que nós dissemos aqui, é o menor preço, fecha o parênteses. Escolhemos então no segundo envelope a melhor proposta e vamos olhar de quem ganhou se ele está habilitado. Vieram 15 concorrentes, eu não vou olhar os outros 14. Se esse que deu a melhor proposta, ele está habilitado, a Inês é morta, fechou o caixão, está feita a licitação. Olhe só como uma inversão de fases faz toda a diferença para a vida do gestor que quer contratar, que precisa contratar rapidamente. Então essa, por exemplo, é uma das inovações que a lei do pregão trouxe e que a nova lei absorveu. Como tem um estudo técnico preliminar, nós estamos nos debatendo aqui em Bauru com questões de obras paralisadas, e aí você chega na nossa análise, a gente fala, olha, não viram que tinha que fazer uma análise geológica, tinha que perfurar para ver se aquilo ali pode, se não pode, se dá para passar a canalização do esgoto por baixo do rio, se não fez, aí para, aí a empresa quer terminar, quer receber, a prefeitura quer, e não pode, aí tem que contratar, e essa empresa não faz, aí tem que fazer uma nova licitação para contratar alguém que venha fazer o estudo geológico, enquanto essa outra empresa está fazendo o estudo geológico, o serviço que foi feito até então é perdido. Percebam, tudo porque não foi feito um planejamento, um estudo técnico preliminar antes da obra. Isso agora é imposição. Como o diálogo competitivo também, eu estou falando rapidamente, porque nós não vamos dar aula de nova lei de licitações aqui. Você me perguntou, só vou falar desses dois aspectos. O que é o diálogo competitivo, Amantini? O poder público não tem condições técnicas de decidir, definir como vai ser feita aquela obra. Não tem condições. A prefeitura, a UDAIA, a autarquia, não tem condições. Então ele vai, antes de abrir a licitação, para não correr o risco de acontecer isso que eu te descrevi, abrir uma licitação e depois descobrir que foi mal, o que o planejamento deixou de abordar algumas coisas e que lá na frente vai dar problema, vai ser causa de interrupção, de paralisação dessa obra, a prefeitura se isenta e fala assim, a prefeitura ou órgão público que estiver contratando, olha, eu quero fazer essa obra. Eu estou abrindo um chamamento para que as empresas que tiverem interesse me apresentem o que precisa ser feito nessa obra. Aí, por isso que se chama estudo técnico preliminar. Ele vai fazer um estudo e vai dizer, ó, você tem que contratar o geológico, você tem que contratar a profundidade para ver se tem água antes de furar o poço, para ver se a altura alcança. Olha quanta coisa um estudo técnico preliminar. Melhor edital, inclusive. Isso. E o diálogo competitivo? É como o nome diz, é um diálogo. O contratante conversando com quem tem interesse no futuro de fazer essa obra para discutir os termos. Aí, Amantini, não tem briga ou reduz bastante as discussões que hoje a gente vê aqui em Bauru, inclusive, porque o edital tem isso, o edital tem aquilo. Antes de você elaborar o edital, você chama os interessados. Vocês têm interesse? Ó, a nossa pretensão aqui na nossa cidade é fazer isso para o próximo ano. O que é que vocês têm a dizer? Olha, não vai exigir isso, não vai colocar aquilo. Ó, é bom você exigir isso, porque tem muito pilantra no mercado. Ou seja, você constrói um edital de licitação junto com os interessados. A audiência pública, a população, os vereadores. Com um diálogo competitivo, com um estudo técnico preliminar, vamos dizer, você está isento de problemas? Não. Problemas sempre, mas
todos... Minimiza bastante, né? Não é verdade? Então, veja, são avanços da nova lei. Só que isso é fácil de fazer? Não é fácil. Por quê? Porque nós não estamos preparados, a gente vai ter que aprender. Então, eu repito, os resultados da nova lei de licitação virão dentro de um processo, de uma construção, de habilitação, de qualificação, de boa vontade do contratante, e isso leva um tempo. Mas eu não tenho dúvidas de que isso, a médio prazo, vai repercutir muito favoravelmente. Veja, a empresa abandona hoje não, já na vigência da nova lei, a empresa abandona a obra. Você fez um seguro? Você fez um seguro? Porque se você fez seguro, você aciona o seguro, a seguradora vem e termina a obra. Sim. Isso, por exemplo, está previsto na nova lei de licitação. Não é? Então, algumas garantias que vão evitar, ou como você disse, minimizar, diminuir os riscos de paralisação. Porque ninguém quer, o gestor não quer, a construtora, a empreiteira não quer, ou o cidadão não quer, eu quero ver meu problema resolvido também, né? Então, a lei vem trazer. Se fossem problemas fáceis, não precisava de uma nova lei para impor condições. Exatamente. Bom, desde 2015, o Tribunal de Contas também começou aí a conscientizar os municípios por meio da criação aí do Índice de Efetividade Municipal, analisando e avaliando vários indicadores sociais, econômicos, orçamentários de cada um dos municípios e criando aí, anualmente, divulgando um ranqueamento. E no ano passado, 2024, 87% dos 644, né? Lembrando que a capital ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do município, né, da cidade de São Paulo, mas os outros 644 municípios estão sob a jurisdição, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E 87% desses municípios foram aí com gestões, devido a esse ranqueamento, considerado aí com gestões pouco efetivas ou nada de efetividade. Sim. Como é que o senhor, como diretor regional, e aí, é claro, trazendo também para a nossa realidade aqui dos 42 municípios, né, como é que o senhor avalia principalmente essa baixa efetividade, nota e letra C? Sim, é importantíssimo o seu questionamento e hoje, assim, eu me renovo, não é? Dentro do meu trabalho, dentro da minha função, de buscar situações que eu acho que eu possa contribuir. Então eu não vou trabalhar, como eu disse para vocês, só para penalizar, só para achar erro, só para encontrar culpados. Não, a gente vai trabalhar tentando melhorar a situação, melhorar as entregas do serviço público. Nós somos persecutórios, nós somos fiscalizadores, nós somos auditores, sim, mas nós também somos orientadores. Dentro desse escopo, o IEGM, que é o chamado Índice de Efetividade da Gestão Municipal, é um conjunto de indicadores de desempenho que trazem para nós um diagnóstico daquele município, sim, daquele órgão público. É um raio-x do município. E pasmem, né? Esse é um ano de primeiro ano de mandato de muitos prefeitos e primeiro ano de mandato de prefeitos reeleitos. Eu me dou o trabalho de convidar todos a virem falar comigo, Amantino. Primeiro os novos, para me apresentar a eles, para conhecê-los, porque eu gosto muito do olho no olho, sabe? Muito importante. Não adianta eu receber o documento dele com o nome do novo prefeito, porque eu desenvolvi com o tempo, acredito eu e todos os meus colegas, uma sensibilidade. Para eu estar falando com você, eu vou sentindo, sabe? E não que isso seja infalível, mas me traz uma situação, uma circunstância assim, do que vem do lado de lá. E além disso, além de eu ativar essa minha sensibilidade comigo e com as minhas equipes de fiscalização, eu vou colocar à disposição do novo gestor, e eu digo para ele, para mim o senhor é uma pessoa bem intencionada que quer fazer o melhor para a sua cidade, né? Só que nem sempre o senhor está preparado para isso, o senhor não sabe onde o senhor está entrando, na verdade. Eu brinco com eles, eu não sei se eu te dou os parabéns ou se eu pergunto, né, o seu CPF agora passa a estar vinculado com essa caneta aí. E outro dia até brinquei com um, falei, o senhor tem patrimônio? Vai perder, já posso se preparar que vai perder. Hoje a penalização do gestor está muito séria, né, muito dura. E que não estou dizendo que não seja bom, mas é um fato. E até interrompendo o senhor um minuto, e até muitas vezes assim, a prefeitura, como é aqui na TV também, é um trabalho de equipe.
Muitas vezes o gestor, né, por ser um ordenador de despesa, ele fica punido sozinho, depois não tem corresponsável. Né? Exatamente. Muitas coisas acontecem no CPF do prefeito ou da prefeita. Exatamente. O Estado é um pouco melhor nessa condição, Amantini. O servidor, você atuou também numa diretoria aqui de atendimento no nível estadual. No Estado, os servidores, há um compartilhamento de responsabilidade. O servidor, mas no nível municipal, não. No nível municipal sobra muito para o prefeito e, por vezes, você tem que responder por um quadro todo que você não tem controle disso. Por isso que é importante criar uma cultura de trabalho, né? Investir na capacitação. Mas como eu estava te dizendo, a administração pública ela peca no planejamento e planejamento sem indicador de desempenho é muito falho. O que é um indicador de desempenho? Falando rapidamente, é um número, uma métrica qualitativa ou quantitativa que te diz um resultado. Por exemplo, um indicador de desempenho. Número de alunos, vamos na faculdade. Qual é o indicador de desempenho de um curso de medicina aqui em Bauru? Quantos alunos ele formou? Sim. Quantos profissionais ele entregou para a sociedade? Aí eu pego esse número e eu, Tribunal de Contas, calculo quanto tempo durou para ele entregar esse produto, esse número de alunos, novos médicos para a sociedade. 7 anos. Quanto que a faculdade recebeu de recurso durante esses 7 anos? Eu pego esse valor, divido pelo número de alunos formados e alcanço uma informação, Amantini, que me diz o seguinte: quanto custou cada médico formado aqui? Sim. Né? Quando você fala assim, opa, aí eu falo, quanto custa? Alguém sabe? Não é? É importante saber isso. Indicador, se não é tudo, é muito. Alguns falam, doutor, mas a gente não pode se basear só num número. Eu concordo. Além do número, tem outros complementos, outros aspectos. É humanizar os números, né? Exatamente, mas ele não é tudo? Não, mas sem ele você não tem nada. Exatamente. Você vai humanizar o quê se você não tiver número? Até no orçamento para cada agente. Exatamente, né? Exatamente. Então o número é tudo. Aliás, não é tudo, mas é o principal. E não dá para administrar sem número. Pensando nisso, como você disse, de 2015 a 10 anos, o tribunal falou, vamos ajudar os municípios, vamos instituir um indicador de desempenho. Escolheu 7 áreas, 7 dimensões: saúde, educação, governança, área fiscal, planejamento, cidades, tecnologia e meio ambiente. Então, o que acontece? Nós pegamos outros números de governança externos. Por exemplo, na área da educação, eu pego os resultados do IDEB, trago para o IEGM. E aí eu pego os números do Aldesp. O que é o Aldesp? Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas. É onde ele manda os números do balanço. Isso que eu te falei, quanto gastou nas escolas. Resultado IDEB, quanto gastou na escola, o que fez na escola, na contabilidade. A contabilidade é uma ciência fundamental. Um dos cursos que eu leciono na faculdade é curso de contábeis, porque ela radiografa, ela entrega em números o que nós fazemos, né? É a nossa contabilidade em casa. Quanto que eu gasto com comida, quanto que eu gasto com transporte, te dá uma outra visão do mundo. Sim. Então eu junto a contabilidade, junto indicadores externos e junto um questionário de centenas de questões que o próprio município nos informa. Então, por exemplo, no questionário, você tem cobertura de saúde da família? Qual que é o índice de vacinação? Você tem trabalho de gestante, de pré-natal? E você tem cuidados com o diabetes, a hipertensão arterial, e aí a gente junta tudo isso, dá valor, dá pontuação para as respostas e no final tira uma média. A média que o município tira nessas 7 dimensões, ela vai formar um resultado que nós vamos dividir em faixas. Quais são as faixas? Faixa A, o município top, aquele que está com a eficiência lá em cima. Tá difícil. Nenhum no estado. B+, quase lá. B, C+, e C. C é o pior. E, infelizmente, no estado e na nossa região, que você me perguntou, a maioria está no nível C. Então, quando eu te disse que eu chamei os gestores, falei, deixa eu pegar na mão. Prefeito, o senhor sabe que o tribunal faz? O tribunal vai ver se eu estou trabalhando direito, se eu estou aplicando nos 25% na educação. Esse é o prefeito ainda esclarecido, foi vereador, conhece um pouco. Se eu estou aplicando os 15% na saúde, se eu estou obedecendo isso, se eu estou pagando precatório, se eu não gasto muito com despesa com o pessoal. 100% do Fundeb. É isso aí. Isso. O senhor falou uma parte do que o Tribunal de Contas faz. Ele vê a legalidade, a conformidade. Está dentro da legalidade? Vai ter parecer favorável nas contas? Grandes chances. Só que o tribunal hoje está investindo também, Amantini, no resultado da gestão. Resultado é efetividade. A gestão está sendo efetiva? Custo-benefício, né? Exatamente.
a comida está chegando na boca da criança. Sim. O remédio está chegando na mão do paciente. Então a gente vai ver isso. Onde? No IEGM. Eu pego as respostas do IEGM e digo assim, pô, você está com nota C, prefeito? Já puxa a orelha. O senhor, mas doutor, eu estou gastando certo, eu não estou desviando. Não, eu não estou questionando se o senhor está desviando, se o senhor está malversando o recurso público. Eu estou querendo discutir com o senhor se a qualidade da sua gestão, se a sua entrega é boa. Porque às vezes você faz tudo certinho, você contratou a rodoviária, só que você construiu num lugar que ninguém vai, ela não tem utilidade. Sim. As pessoas continuam pegando ônibus no centro da cidade, você construiu longe. Então qual foi a efetividade? Você construiu uma escola e não tem demanda de vaga. Às vezes uma obra mais por marketing, né? Exatamente. Então o IEGM nos mostra isso. E nessas reuniões eu mostrei para os prefeitos o que ele não está fazendo bem. Se ele quiser ter uma boa repercussão, o IEGM hoje, Amantini, virou vitrine da gestão pública. Sim. Então é um indicador escolhido por muitas agências, por muitos veículos, para premiar prefeitos bons gestores. Vamos ver a nota do IEGM dele para ver se ele é bom ou não. Ou seja, se ele fizer bem o IEGM, é sinal que, além de gastar os 25% na escola, o aluno está sendo alfabetizado. Porque tem lugar, pasme, que ele gasta o dinheiro e a criança não sai alfabetizada. Sai com deficiência no português, na matemática e não tira nota boa no IDEB. Tem lugar que ele gasta muito. Esses dias um prefeito ficou indignado comigo nessa reunião. Não é possível. Estou tentando zerar a fila de atendimento nos postos de saúde. Super bem intencionado. Estou tentando fazer isso, estou tentando fazer aquilo. O senhor está me dizendo que minha nota na saúde é ruim? Falei, sim, senhor. Sabe por quê? Porque o senhor gasta muito tentando corrigir a medicina corretiva de atendimento. Isso eu vou dar um nome para o senhor, enxugar gelo. Amantini, zera a fila no seu município. O vizinho vai lá para ser atendido. Sim. Não acaba mais. O que precisa ser feito, prefeito? O IEGM dá uma nota maior para a medicina preventiva. Não adianta, você vai construir um novo equipamento hospitalar, só que você não tem cobertura da saúde da família. Sim. O que é a saúde da família? Saúde da família é um plano, um programa de atuação de política pública na saúde barato. Você coloca uma equipe com agente comunitário de saúde, com médico, com dentista, e manda as pessoas irem na casa, na família. Aí ele chega lá e fala, você está grávida? Precisa ir fazer o pré-natal. Não, vai fazer o pré-natal. Criança nasceu? Deu vacina? Não deu vacina? Vai tomar vacina. Deixa eu medir a pressão do senhor. O senhor está hipertenso, vou dar um remedinho para reduzir isso. Sim. O senhor está com diabetes? Não pode comer isso. Não vai. Quando você cuida da criança com vacina, da mãe no pré-natal, do hipertenso e do diabético, eles não vão buscar internação. Do idoso acamado. Você reduz a demanda, sim, que é mais cara, porque você tem que contratar mais médicos especialistas, você tem que contratar mais remédio, mais medicamento, e se você fizer uma medicina preventiva, isso não acontece, minimiza o problema. E aí você fala, poxa, eu estou gastando muito e minha nota no IEGM está ruim. Está ruim, sabe por quê? Porque o IEGM dá mais valor na medicina preventiva, que tem a nota maior. Ou seja, eu digo para o prefeito onde ele precisa olhar, que análise, que leitura ele precisa fazer desses índices para fazer mais com menos. Sim. Porque o bom gestor, gente, não dá para o nosso bom gestor, prefeito, governador do estado e presidente, falar, vou resolver o problema, aumenta o IPVA, vou resolver o problema, aumenta o IPTU, vou resolver o problema, aí é fácil. Amantini, quer resolver seu problema? Aumenta o seu salário. Sim. Não dá. A gente tem que fazer mais com aquilo que a gente ganha. A sociedade não aguenta mais pagar tributos. Então, o bom gestor hoje é aquele com aquele bolo, aquele montante de recursos, consegue fazer mais. O IEGM, se bem analisado, é de graça. O tribunal usa o IEGM para ver as fragilidades e eu direcionar onde minha equipe vai fiscalizar? Sim, mas ele é do gestor também, é o gestor que me informa. Eu digo para ele, o senhor me passa os dados e o senhor não analisa isso. O senhor me entrega a sua radiografia, o senhor não olha para ver onde o senhor está fraco ou forte. Sim. Olha só. Agora, o senhor tocou até na parte final e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá nesse evento de Jaú. O senhor lembrou bem que para os prefeitos, além da austeridade, né, da ética na utilização do recurso público, de priorizar os seus orçamentos, o senhor também
ressaltou a importância de eles serem criativos, usar a criatividade e não apenas a questão de, eventualmente, que a primeira coisa que vem em mente, de aumentar impostos para a população. Exatamente. É como se fosse na iniciativa privada. Você tem que buscar ter rendimento, ter eficiência, encontrar gargalos. Vou te dar um outro exemplo, se você me permite, na gestão fiscal. Sim. Dívida ativa mantida. O que é a dívida ativa para o nosso telespectador que não conhece? Eu estou devendo para Casas Bahia e estou devendo o IPTU da prefeitura. Por exemplo, se eu devo para Casa Bahia, o que é a Casa Bahia? Qualquer empresa vai me protestar, e meu nome vai ficar sujo, eu vou ter que correr lá para negociar. Senão eu fico sem crédito no mercado. A prefeitura, se eu não pagar, ela vai entrar com ação judicial, uma ação de execução. Grande parte dos nossos municípios são pequenos municípios, os valores devidos pelos contribuintes são baixos. Hoje, atualmente no Brasil, o volume de processos movimentado no Poder Judiciário, foi feito um estudo, uma radiografia, encontraram um indicador de desempenho lá, para você ver a importância disso, de que o maior peso é de ações de execução do Estado. O Estado, ele tumultua o Poder Legislativo, ele vai lá e executa, vai lá e executa, vai lá e executa. Então, há um esgotamento do Poder Legislativo, ele fica super dimensionado no seu volume de trabalho, de processos. E muitas vezes valor pequeno. Então, o Poder Judiciário, ano passado, o CNJ estabeleceu um valor mínimo. Menos de R$10.000 não executa mais. Sim. Não compensa. Não. E se você me perguntar qual a leitura que o Tribunal de Contas faz dessas dívidas, a dívida que as pessoas têm com o poder público que passa um ano recebe um nome, dívida ativa. É um crédito que o Estado tem junto aos contribuintes que lhe devem. Vai uma conta contábil chamada dívida ativa. Tá. O Estado recebe, os municípios recebem menos de 10% do volume da dívida. É muito pouco. Se eu tenho 100 de crédito por ano, eu recebo 10, 20, e olhe lá, varia um pouco de município. Por quê? Porque as pessoas não se sentem obrigadas a pagar. Sim. Agora, não pode executar mais. Até R$10.000. Não é mais para ingressar com a ação. E vai perder. O prefeito não é acusado de renúncia fiscal. Não, absolutamente. Aí, olha o que ele tem que fazer. Agora, o que ele vai fazer? Igual a empresa. Ele vai protestar. Ao invés de eu entrar com ação judicial, tem que ter um advogado, um procurador jurídico. Tem município que tem procurador jurídico só para executar a dívida ativa. Sim. O custo-benefício, como você disse, baixíssimo. Trabalha, movimento, burocracia, processo, entope judiciário de processo e não tem retorno. Baixíssima a recuperação dos valores em dívida ativa. Agora não, protesta no cartório. Aí o contribuinte vai lá no balcão da prefeitura, eu estou com o nome sujo. Pois é. O que dá para fazer? Vamos parcelar? Vamos. Antes que não recebia nada, agora passa a receber. Ou seja, quando eu digo isso para o prefeito, o senhor sabe qual é o índice de recuperação dos seus ativos na dívida ativa? Ele fala, não sei. Eu falei, então vou dizer para o senhor. É 7%. De cada R$100 que deve para o senhor só consegue resgatar 7%, 8%. O senhor acha que esse número é bom? E é péssimo. Vamos melhorar isso? Porque agora, até para ele pedir repasses, emendas, até para ele pedir transferências governamentais no Estado e na União, vou perguntar para ele, prefeito, o senhor está precisando de dinheiro? Estou. Para quê? Para isso. O senhor cobra os seus devedores? Você não faz o seu dever de casa e vem pedir para mim? Então eles vão dar preferência para quem está fazendo esse dever de casa, que eu acho justo. Sim. Primeiro cobra o seu. mas não é uma medida politicamente boa. Mas você deixou de ser político eleitoral quando ganhou as eleições. Agora você é político gestor. Sim. Você tem que cobrar. A maioria da população paga bem. A maioria da população é correta. A maioria da população vai gostar que o gestor aplique. Não é o que ele vai lá e pega a pessoa pelo pescoço e obriga ela a pagar, mas dentro dos meios legais. Sim. Ele vai desocupar um procurador jurídico ou mais de um setor da prefeitura que só fazia execução e vai protestar. Aliás, aproveitando essa vasta experiência do senhor aí em gestão pública, como é que o senhor vê essa questão que também virou uma cultura nos últimos anos aí, onde o pessoal anualmente pratica o refis para tentar aumentar a arrecadação ou recuperar parte dela, para fazer de repente outros investimentos ou até para ajudar a manter o custeio da máquina, mas não é também às vezes uma falta de respeito com quem paga direitinho o seu imposto? Não tem a menor dúvida, eu sou da corrente que interpreta dessa forma. É lógico, como eu disse, tudo que o Estado faz tem uma regulamentação, um regramento.
A anistia é permitida desde que aquilo que você abre mão, porque quando você faz uma anistia, você está perdoando alguma coisa. Não precisa me pagar o juro, não precisa me pagar a multa, não é? Para incentivar a pessoa a vir pagar. Isso que você está perdendo, você tem que compensar outro lugar, ele tem que achar uma forma. A lei de responsabilidade fiscal determina isso. E sempre que há uma anistia, a gente vai procurar, dentro das peças contábeis, dentro das justificativas para aquele decreto, para aquela legislação que autorizou, de onde ele vai compensar. Porque fazer caridade com o recurso alheio, não dá, não é o lugar, mas não é mais permitido. E, além disso, também, Amantini, é um desprestígio, né? Com quem sua, transpira para pagar em dia. Então, não é uma medida... Pode até ser uma medida politicamente, eleitoralmente, vamos dizer, né? Boa para quem espera esse benefício, né? Se esse benefício é combinado ou não, ele deixa de pagar. Mas o tribunal olha isso com um olhar muito rigoroso, viu? Sim. Não vou dizer que toda anistia seja ruim. Sim, claro. Há situações que há benefício. Avaliação do caso a caso, né? Agora, como que o senhor vê também, a gente vê que o tribunal tem olhado assim com muita atenção, já o ano passado aqui no evento de Bauru a gente ficou muito atento aos discursos do presidente, do senhor Renato na época, também de outros conselheiros, e tem chamado muita atenção os bilhões de reais que têm sido destinados aí ao terceiro setor, as OS principalmente, e que chama atenção, tem chamado, não apenas no discurso, mas a gente nota também que o tribunal tem um olhar mais atento nos últimos anos também a esses bilhões de recursos que estão sendo destinados ao terceiro setor, as OS principalmente. Sim, é verdade, isso é fato, os números mostram isso. O que acontece? O tribunal também ele tem que se reinventar. O tribunal ano passado completou 100 anos. Eu comentei numa matéria em que eu pude dizer, eu falei, mais do que olhar para trás, temos que olhar para frente. Sim. E agora? Olhar para frente é identificar onde o recurso público está sendo aplicado. Porque o que acontece na relação poder público-terceiro setor? O Estado não tem braço para fazer tudo o que dele se necessita. Hoje, por exemplo, a questão do espectro autista. Sim. Crescendo muito, muita demanda, e isso precisa de um cabedal, de um portfólio de profissionais qualificados. Sim. Nem sempre o pequeno município tem condição de enfrentar isso, e às vezes ele tem uma entidade, uma organização social com expertise, Sim. com já uma condição boa de atender. O que ele faz? Ele terceiriza, né, terceiro setor, ele terceiriza isso para uma entidade sem fins lucrativos e vai reembolsá-la daquilo que ela gastar com os atendimentos das suas crianças daquele município. Então, basicamente é isso. O terceiro setor, ele se dispõe, são entidades privadas que se dispõem a fazer ações públicas sem o interesse de fins lucrativos. Então, ele não é nem privado, fins lucrativos, nem público, que só faz coisa pública. Ele é privado com interesse social. Quando o Estado escolhe entidades do terceiro setor, ele está delegando a elas algumas ações. Não quer dizer, eu disse isso para a prefeita, disse para muitos colegas gestores esses dias, quando o Estado entrega a gestão de um hospital, a gestão de uma entidade ou a solução de um determinado problema para a entidade do terceiro setor, ele não se livrou do problema, Mantini. Vou repetir isso em alta voz. Ele não se livrou do problema. Ele só mudou de papel. Ao invés dele ser o executor, ele agora vai ser o regulador. E fiscalizador. Regular é fiscalizar, entre outras coisas. Ele dá a regra e vê se foi cumprida. Sim. Então, assim, eu transferi o recurso para a entidade para aquela creche atender aquelas crianças. Eu não tenho creche suficiente e vai demorar muito para eu construir, para eu contratar professor, para eu fazer concurso. Tem uma creche com vaga, vou contratar essas vagas. Ó, vocês vão atender gratuitamente essas crianças e eu vou reembolsá-los como se eu estivesse atendendo. Sim. É isso, né? Lógico que nós vamos avaliar que preço você está pagando. Sim. O hospital melhorou, porque caiu na mão da organização social, eles melhoraram. Aqui custo. Sim. Vamos ver também, porque às vezes o custo-benefício pode... Exatamente. Né? Então, tudo isso o tribunal avalia. O recurso, a parceria firmada entre o poder público e a entidade do terceiro setor, quando envolve recurso público, o tribunal avança, o tribunal vai olhar. O tribunal pega aquela pastinha de prestação de contas que a entidade entrega para a prefeitura. Prefeitura, eu atendi as crianças que você me encaminhou com espectro autista.
você me repassou 100 mil, 120 mil reais, 10 mil por mês, está aqui a prestação de contas anual. Aí nós vamos olhar folha de pagamento, que profissionais que ele pagou, que tipo de custo está ali. A prefeitura vai aprovar porque ela é reguladora, ela não faz mais o atendimento, mas ela tem que ver se o dinheiro que ela repassou foi bem aplicado. E eu vou olhar o parecer da prefeitura, sim, porque às vezes ela aprovou e eu posso falar, não, amigo, você deixou passar isso aqui, ó, não pode. Ele foi gastar no barzinho, olha essa nota aqui. Levou as crianças no barzinho, bebida alcoólica, tá gastando mais combustível, esse carro tá bebendo mais do que... não pode, vamos ver isso aqui. Então, o tribunal é o segundo fiscal do repasse para a organização social. Quando a prefeitura, o órgão público, faz a ação diretamente, eu sou o fiscal dela. Quando ela repassa para alguém, eu sou o segundo fiscal, porque ela tem que ser o primeiro. Sim. E aí é o que eu digo para os prefeitos. Prefeito, meu amigo, não é porque você repassou para a creche, para a entidade, para a PAI, para a Sorri, para quem quer que seja, para a FAMES, para quem quer que seja, que sua responsabilidade acabou. Não, ela só mudou de lugar. Sim. Você deixa de ser o executor e agora você passa a ser o regulador. E aí o tribunal acompanha isso. O tribunal tem dado muita atenção a isso porque está aumentando demais. O poder público está encontrando no terceiro setor uma válvula de escape, porque o terceiro setor não precisa fazer concurso, não precisa fazer licitação, ele é mais ágil na gestão. Sim. Só que a gente tem que estar esperto com essas situações. Eu vou em todas as entidades do terceiro setor? Não, só naquelas que recebem recurso público. Ela recebe recurso público e recurso privado. Eu quero a prestação de contas contas separadas. Sim. Conta separada. Tudo que ela recebeu tem que estar numa conta para eu puxar o extrato e fazer o cotejo, a comparação com a prestação de contas dela. Todas essas regras estão claras, estão escritas, a prefeitura exige isso. Vou repassar para você, estou firmando creche com você, asilo para cuidar dos idosos, casa de repouso, então você abre uma conta específica e depois o tribunal vai me cobrar. É assim que funciona. Certo. Nós estamos chegando aí à reta final do programa, um bate-papo muito gostoso, esclarecedor, didático e pedagógico, como a gente havia se comprometido, principalmente aí para um público-alvo, né, os gestores municipais, secretários municipais e também para o Poder Legislativo, que também o presidente da Câmara também é ordenador de despesa. Inclusive tem nos próximos dias aí um evento Araraquara voltado exclusivamente, organizado pelo Tribunal de Contas, voltado exclusivamente aí para o Poder Legislativo, para os presidentes de câmaras. O senhor tem defendido bastante também, a gente tem observado a importância do controle social. Gostaria que o senhor falasse da importância que tem o controle social no dia a dia hoje, no trabalho paralelo, aí, tanto junto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo. Assim, eu até avanço, né, nas minhas falas em relação a isso, porque a natureza da necessidade do controle social, amigos, é a insuficiência do controle institucional. Pô, mas você representa o controle externo. O Tribunal de Contas é o titular do controle externo da fiscalização. Se vocês me perguntarem, você é suficiente? Lógico que não. Eu não dou conta de ver tudo. Nós somos 40 servidores na Regional de Bauru para fiscalizar, como eu disse há pouco, bilhões de reais. São 200 órgãos sobre nossa jurisdição, entre órgãos municipais e estaduais, que eu disse aqui. Fora as entidades do terceiro setor também. Sim. É muito trabalho, é muita coisa. A gente avança muito e identifica muitos problemas, Amantini, a partir, por exemplo, de denúncias. Certo. Então, às vezes, um servidor, e você que é funcionário de uma entidade, você que é servidor de uma autarquia, se você vê alguma coisa errada, o tribunal tem os canais no nosso site para você fazer essas indicações, não precisa se identificar, e isso nos ajuda muito. Esse controle social, Amantini, é muito ligado ao exercício da cidadania, que é o que nós estávamos comentando na minha chegada aqui com os dirigentes aqui da TV. O exercício da cidadania é tudo, é uma construção, está envolvendo educação, formação de pessoas. Eu acredito, na minha época estudava-se educação moral e cívica, sim, EPB, estudo dos problemas brasileiros. Olha como eu estou velho, né? Como eu estou antigo, infelizmente. Mas assim, a gente precisa valorizar isso. As câmaras, tem TV Câmara, tem isso, tem aquilo. Escola de contas. Existe escola de contas na Câmara, na Prefeitura, ela vai às escolas. As escolas têm algum... Sabe por quê? Porque isso é da nossa formação. A política eleitoral, a política partidária hoje está tão embaixo que fala, não quero nem saber disso. É agora que nós precisamos saber disso. Sim. Já que está ruim, nós precisamos melhorar.
Então, eu defendo muito, nas minhas aulas eu digo isso, nas minhas falas, quando eu tenho oportunidade. Eu venho aqui, isso que nós estamos falando, Amantilho, é exercício ao controle social, é incentivo ao exercício da cidadania. Sim. Por isso que eu fico feliz, satisfeito de estar aqui, por esperar que essa mensagem chegue às pessoas que têm... Não é feio ser político. Não é mal. A política, gente, é uma ciência lá da Grécia Antiga que basicamente buscava o quê? Conciliar a divergência. Se está com divergência com a sua esposa, com a sua companheira, você vai ter que ser político com ela. Sim. Se está com divergência com o seu patrão, com o seu colaborador, você vai ter... O exercício da política é essa tentativa de conciliar. Então, a política bem conduzida é uma coisa... Espírito público na frente. Exatamente. Então, para esses, o tribunal aqui em Bauru continua à disposição, sempre buscando orientar, atender e melhorar. Eu acho que se todos remarmos em sinergia para esse mesmo caminho, a situação vai melhorar bastante. Tá, então, você, telespectador da nossa nova Diário do Brasil, mais uma edição do programa Viva o Voto, como vocês puderam constatar, que vai realmente muito além das urnas. Nós tivemos uma aula de cidadania aqui hoje, de conhecimento para você sobre gestão pública, conhecimento de leis, de indicadores, e tudo isso proporcionado pela gente, aí pelo professor e diretor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui da Unidade Regional de Bauru, José Paulo Nardoni. Muito obrigado, senhor, por ter aceito o nosso convite, e tenho certeza que este programa foi, de fato, muito pedagógico e vai despertar nos gestores municipais, nos gestores estaduais e em você, telespectador cidadão, para contribuir e entender um pouco mais esse mecanismo, essas leis que nos norteiam no nosso cotidiano. José Eduardo Amantini, um forte abraço a todos.